Olá pessoal, a nossa aula de hoje fala sobre o século XIV, a crise do século XIV. O que vai ocasionar essa grande crise no século XIV? Três coisas basicamente: a fome, a peste e as guerras. A fome gerada pela falta de mão de obra no campo, consequentemente pela diminuição de alimentos, que vai deixar as pessoas, que eram muitas já na Europa Ocidental, completamente desabastecidas, em termos de alimentação. A peste, como nós já sabemos, que foi uma pandemia que assolou várias cidades, não só da Europa, mas principalmente da Europa Ocidental. E por último, as guerras, que aqui a gente pode incluir tanto as cruzadas quanto a Guerra dos 100 Anos, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula falando logo sobre a peste negra. A peste negra foi uma doença muito grave que se originou, na verdade, na Ásia, na região da China. A China, na época, estava sendo dominada pelos mongóis e começa aí o Império Mongol. O Império Mongol, na China, ele foi muito importante porque ele fez com que a China crescesse, fez com que a China se desenvolvesse e que o seu comércio tomasse uma extensão nunca antes vista. Então, ele vai fazer uma rota de comércio que vai levar a mercadoria da Ásia, no caso da China, até a Europa Ocidental. Nessas rotas comerciais vai acontecer também como é que a gente pode dizer? A levada, vamos dizer assim, dos ratos. O rato negro asiático, porque para quem não sabe, o que vai acontecer com a peste negra não vem de um rato qualquer, certo? Vem de um rato especificamente, que é um rato específico, que é o rato negro asiático. Esse rato vai nas caravanas, vai nos porões de alguns navios e chegam à Europa. Ao chegar à Europa, a disseminação da peste negra, ela vai ser muito rápida, porque as cidades eram muito populosas, povoadas, ao mesmo tempo muito imundas, com o esgoto correndo na rua a céu aberto. As pessoas conviviam com essa falta de higiene e achavam isso uma coisa natural, só que não suspeitavam em nenhum momento do rato como um condutor, digamos assim, da doença. O que acontecia de fato para que a peste negra se manifestasse? A pulga, um parasita que se hospedava no rato negro asiático, ela picava o rato e picava os seres humanos. Resultado disso era através da pulga que essa infecção, que essa bactéria no rato ia até o ser humano. Os sintomas eram os piores possíveis, As pessoas tinham muita febre, começava a aparecer uns bulbos nas regiões de pescoço, axilas, virilha, e por isso a peste negra também era chamada de peste bubônica, devido a essas bolhas que apareciam. Esses bulbos geralmente estouravam, saindo deles sangue, pus, e as pessoas começavam a se sentir muito mal, debilitadas, vomitavam, e a morte, ela durava, a doença durava pouco tempo, já que a morte, ela era muito rápida. Então, algumas pessoas morriam em 4, 5 dias, em que a doença realmente chegava à sua gravidade maior, tá? Demorou muito, devastou,
a Europa, né? Algumas pessoas avaliam como uma das piores pandemias da história da humanidade, e foi, deixando um rastro de destruição, né, e de miséria na Europa durante o século XIV, principalmente. Além com a própria peste negra e com a quantidade de pessoas mortas, começou a faltar pessoas na mão de obra, né? Ou seja, a morte era tão grande que muitas pessoas ou migraram do lugar onde moravam, né? Ou não tinha mais gente em quantidade para produzir alimento, tornando assim uma escassez de produtos agrícolas e a fome. Então, a peste negra, ela está diretamente relacionada também à fome do século XIV na Europa. O que vai surgir também aí? As guerras. As guerras dentro dos feudos, porque as pessoas já não suportavam mais os laços de suzerania e vassalagem. A Guerra dos 100 Anos. Vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra travada entre França e Inglaterra para dominar o comércio na região, principalmente na região dos Flandres. Isso a gente já discutiu no vídeo anterior, só é você dar uma revisitada, né? No vídeo anterior, Baixa Idade Média, que você vai ver sobre a região dos Flandres, uma região muito importante para a economia e era muito disputada entre França e Inglaterra. Essa guerra vai acontecer, na verdade, ela é chamada de Guerra dos 100 Anos, mas ela vai durar 116 anos. Vai ter uma figura muito importante, né, uma personagem muito importante, que é Joana d'Arc. Vale a pena a gente fazer uma pesquisa sobre Joana d'Arc e aprender um pouco mais sobre essa grande heroína, né, da história da humanidade e da história francesa, que não teve um fim tão bom, né, quanto merecia. Joana foi condenada pela igreja como bruxa, né, como herege, uma pecadora, e foi queimada viva na fogueira da Santa Inquisição. Tá? Então, nessa Guerra dos 100 Anos, que durou 116, a França vai sair como vitoriosa e Joana d'Arc vai ser uma personagem assim determinante, como eu disse, para a vitória da França. E tem também as cruzadas, que foram guerras de cunho religioso, a princípio, organizadas pelo Papa Urbano II, mas que envolvia interesses de todas as classes. Para a Igreja Católica, era uma oportunidade de reconquistar Jerusalém, terra considerada sagrada não só para cristãos católicos, quanto para judeus e para muçulmanos. Na época, Jerusalém estava tomada pelos muçulmanos, né? E a grande expectativa da Igreja Católica Apostólica Romana era reconquistar, era retomar Jerusalém através da guerra. O Papa convocou os guerreiros de todas as regiões da Europa e começaram a travar essas várias batalhas que compõem as cruzadas. Quais eram os interesses? Já falei o da igreja. Também não deixava de ser econômico, né? Porque para a igreja, quanto mais fiéis, né? Quanto mais eles tomassem regiões e espantassem os muçulmanos, mais fiéis eles conseguiam. Quanto mais fiéis, mais dinheiro para a Igreja Católica Apostólica Romana. Para os nobres queriam umas terras, né? Novas regiões para que eles pudessem explorar e conseguir mais vassalos e ampliar suas riquezas em feudos. Para os comerciantes, claro que era expandir o mercado de consumidor. Quanto maior fosse o domínio dos europeus pela Europa, maior também seria os lucros obtidos pelos comerciantes. Então, a gente tem interesse
da igreja, interesse da nobreza e interesse da nova classe, né, que era a burguesia, que a gente também viu no último vídeo, que a burguesia nasce quando renasce o comércio e as cidades na Idade Média, já a partir do século XI, certo? Então, esse século XIV, ele vai ser um século crucial e que a gente não pode deixar, né, de observar e de pontuar como sendo o primeiro passo, de fato, para o fim do período medieval, com aquela estrutura que a gente já estudou e que a gente conhece de feudalismo. Então, fome, peste e guerras foi o resumo do século XIV e da grave crise do século XIV na Europa Ocidental, certo? Então, nas próximas aulas, a gente vai estar pontuando sobre a transição, de fato, da Idade Média aí já para a Idade Moderna, tá? Então, eu espero que tenham gostado, aprofundem um pouco mais com pesquisa, sempre é bom. Tem um vídeo também disponível no canal sobre peste negra, que vale a pena, porque lá eu detalho tudo sobre a peste negra e como de fato essa pandemia ela vai se alastrar pelo mundo, tá? Da Ásia, mais precisamente, para outros locais, devastando a Europa Ocidental. Então, até mais e estudem bastante e encontro vocês na próxima aula.